Oi pessoal, hoje eu quero discutir sobre educação inclusiva. O texto que eu vou usar como base é um texto de minha autoria chamado Inclusão Escolar e Preconceito, Avanços e Limites da Educação Inclusiva. Esse meu artigo ele foi publicado no livro chamado Inclusão, Educação e Sociedade. Posteriormente, os autores concordaram em disponibilizar na íntegra, então eu vou deixar o link do PDF do livro inteiro aqui nos comentários para depois vocês poderem ler. Esse texto ele vai discutir alguns resultados da minha tese de doutorado, em que eu pesquisei sobre escolas tradicionais e alternativas. Então eu não especifiquei na minha tese de doutorado exatamente educação inclusiva, mas com certeza foi um dado que apareceu, porque eu fui em escolas de diferentes metodologias. Então nesse texto eu selecionei alguns resultados que eu quero discutir e apresentar aqui de acordo com esse artigo. Nesse texto, então, o objetivo é analisar se é possível a gente falar de educação verdadeiramente inclusiva numa sociedade que exclui na sua base, ou seja, numa sociedade de classes. E de pronto eu já coloco a minha hipótese é de que não é possível uma escola verdadeiramente inclusiva numa sociedade que exclui. Exclui na base, escola de rico, escola de pobre, por exemplo. Entre outras determinantes que as escolas vão colocando e que vão criando exclusões, não só por causa da escola, mas porque a escola é um produto, uma instituição desta sociedade, e nesta sociedade há desigualdades, há exclusão. Isso significa ser contra a educação inclusiva? Com certeza não, mas tentar entender com um olhar crítico, até para poder entender o que está impedindo a inclusão das pessoas, a inclusão plena, e pensar alternativas para que essa inclusão seja plena, ou seja, o que não está dando certo e o que precisamos fazer para que dê certo. Antes de falar sobre educação inclusiva propriamente, eu queria falar algumas palavrinhas sobre o que eu entendo por educação. E aí eu quero me basear num texto do Adorno chamado Educação após Auschwitz. Esse texto ele está num livro chamado Educação e Emancipação, e ele vai falar que o grande objetivo da educação deveria ser formar contra a barbárie, ou seja, visando que Auschwitz não se repita. Então, qualquer pensamento, qualquer objetivo que a gente coloque para a educação, ele não é tão importante quanto formar pessoas que resistam, que se imponham, que se posicionem contra a barbárie. E nisso, a educação inclusiva, agora fazendo um link com o tema desse vídeo, a educação inclusiva seria uma possibilidade verdadeira de podermos entrar em contato com pessoas diferentes, de aceitar a diferença, de pensarmos sobre preconceitos e justamente nos posicionarmos contra a barbárie. Na contramão, temos visto que muitas vezes escolas ditas inclusivas, que se propõem inclusivas, elas não têm tido uma grande preocupação com as pessoas que estão sendo ali vítimas de preconceitos, de exclusão. E é um pouco sobre isso que eu quero falar nesse vídeo a partir desse texto. Uma primeira contradição que eu queria evidenciar para a gente pensar aqui os limites de uma educação verdadeiramente inclusiva nesta sociedade é que tem um discurso bastante presente na sociedade e consequentemente nas escolas de que para a gente se formar só depende do indivíduo. Ao mesmo tempo, as escolas elas têm se limitado muito à adaptação do indivíduo a essa sociedade, ou seja, se só dependesse da gente para fazer grandes mudanças na sociedade, teríamos que ser indivíduos mais críticos, mais atuantes. No entanto, tendemos a ser pessoas bastante adaptadas. E aqui um parênteses, a adaptação ela é importante para a nossa formação, para a convivência na sociedade, mas viver só da adaptação não traz crítica, não traz mudanças e mantém a lógica de uma sociedade baseada na dominação. Outra característica que eu quero destacar é uma lógica de sociedade que se reflete nas escolas pela divisão do trabalho entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Essa é uma outra grande exclusão que a gente pode observar nas escolas, uma grande divisão entre elas. Porque quanto mais braçal for este trabalho, mais desvalorizado ele é socialmente. Quanto mais intelectualizado for esse trabalho, mais valorizado ele é socialmente. É claro que essa cisão ela não é total. Não existe um trabalho somente braçal, os trabalhos envolvem intelectualidade
e não há um trabalho plenamente intelectual, ele requer, às vezes, alguns ofícios, alguma questão manual. Então essa cisão ela é muito mais para legitimar as desigualdades que são sociais, que são criadas pelo ser humano, e perpetuar a ordem dessa sociedade. Nessa lógica, a cultura, o conhecimento e inclusive a educação, ela tem se tornado um bem a ser adquirido. As escolas, às vezes, elas podem se vender por quantos alunos elas aprovam nos vestibulares, ou quantas pessoas, qual a empregabilidade que tem no mercado de trabalho. E claro, essas questões elas são importantes para o desenvolvimento da pessoa. As pessoas querem fazer um vestibular, as pessoas precisam entrar no mercado de trabalho. Mas uma educação que é pautada nessa lógica, muitas vezes, ela anula a si mesma, porque está visando uma adaptação somente do indivíduo à sociedade. Portanto, a educação, ela poderia resistir, ela poderia formar, ela poderia trazer crítica para os indivíduos, mas ela tem sido mais uma forma de adaptar as pessoas a uma lógica de sociedade, uma lógica desigual, perpetuando desigualdades. A educação, portanto, que vai se estabelecendo numa sociedade que é baseada na lógica das indústrias, da produtividade, acaba muitas vezes refletindo essa lógica de produtividade. Então, muitas vezes, quando a gente observa as escolas, o que elas podem priorizar muitas vezes? Produtividade, inserção no mercado de trabalho, reproduzindo uma lógica que é inclusive externa, que é da sociedade de forma ampla. O que eu quero dizer com isso? Trazendo para reflexão para pessoas, por exemplo, com deficiência. Muitas vezes essas pessoas são vistas como pessoas menos produtivas, menos capacitadas, às vezes com uma impressão de que essa pessoa nem vai entrar no mercado de trabalho. Onde fica, então, essa pessoa na lógica da educação? Se a gente pensa que educação deveria formar para a vida, para que as pessoas pudessem ser éticas contra a barbárie, a educação, então, ela poderia incluir a todos. Todos somos cidadãos, todos temos direito à educação. Agora, uma educação voltada, então, para o mercado de trabalho, para a lógica de produtividade, acaba por seguir a mesma lógica das indústrias, uma educação massificada e, portanto, gerando um pouco ou menos crítica do que deveria e poderia criar nos indivíduos. Pensar a escola, portanto, é pensar uma instituição criada e perpetuada por essa sociedade, ao mesmo tempo que ela reproduz preconceitos e desigualdades próprias desta sociedade de classes, ela também poderia apresentar formas de resistência, formas de reflexão, formas de superação dessas desigualdades. Portanto, a escola é uma instituição fundamental para pensarmos uma sociedade diferente. Falar sobre educação inclusiva é, em si, já um grande avanço. Já é uma possibilidade de pensarmos uma sociedade que queremos, uma sociedade em que a educação seja para todos e todos juntos. Quando pensamos então em educação inclusiva, a gente está pensando aqui na possibilidade de todo mundo poder ter acesso e permanência a uma educação de qualidade no ensino regular. Educação inclusiva, então, trata de receber esse alunado e se adaptar, dando condições para que todos possam ter acesso a uma educação formativa de qualidade. Quando a gente se refere à educação especial, a gente está falando de uma modalidade de ensino prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. No capítulo 5, ela vai tratar sobre educação de 3 grupos de pessoas: pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do espectro do autismo e pessoas com altas habilidades. Isso significa que esses grupos de pessoas, eles vão ter acesso a uma modalidade de ensino, a uma educação especializada, a uma educação adaptada no ensino regular. Portanto, tratamos de uma educação especial na perspectiva da educação inclusiva, sempre que possível no ensino regular. A adaptação do ensino, do currículo, dos métodos de avaliação, tudo isso, ele se pauta na ideia de que a educação não é só o ensino formal. O ensino formal ele é importante, mas
a possibilidade de socialização, de convivência com os demais, de pensar sobre preconceitos, de pensar na vida, nas possibilidades de viver em sociedade. Isso a educação tem muito a contribuir. Falando um pouco mais sobre os resultados da pesquisa que eu publiquei nesse artigo, eu seleciono 2 cenas de 2 escolas distintas que evidenciam na mesma cena preconceito e inclusão, o que é muito próprio de uma sociedade contraditória como a nossa. Há preconceito e há inclusão na mesma situação. Para esse estudo eu selecionei 2 escolas, uma pública e uma privada, ambas com metodologias de ensino voltadas para a pedagogia ativa, em que o aluno ele é ativo no seu desenvolvimento, na sua educação, o que possibilitaria, supostamente, mais inclusão, porque são pedagogias pensadas na potencialidade de cada aluno. E eu vou nomear aqui a escola privada como escola 1, essa particular, e a escola pública como escola 2. Elas são bem similares em alguns aspectos, por exemplo, ambas partem de uma metodologia ativa, ambas têm muita capacitação de professores e ambas estão localizadas em bairros em que o índice de desenvolvimento humano é considerado muito elevado. Mas ela também apresentava bastante distinção e eu preciso ressaltar que a maior delas era de classe social. Enquanto a particular ela tinha um investimento altíssimo em tecnologias, cada aluno tinha seu próprio tablet ou notebook, além da professora ter muito acesso a recursos tecnológicos, a escola pública ela era precária no que diz respeito a tecnologias. E por que isso é importante da gente refletir? A gente vive numa sociedade que quem não tem acesso a tecnologias já está, de certa forma, excluído de algumas possibilidades de informação, de conhecimento, de possibilidade de identificar uma notícia, se ela é verdadeira, se ela é fake, por exemplo, etc. Além disso, a escola particular, ela evidenciava muitas cenas de relações colaborativas, respeitosas, enquanto a escola pública tinha muitas cenas desrespeitosas entre colegas, entre alunos e professores, entre alunos e funcionários da escola, e mesmo assim, ambas puderam apresentar cenas de inclusão. O grupo de alunos que eu acompanhei tinha idade equivalente a 10 anos de idade, e nas 2 turmas que eu acompanhei tinham pessoas com deficiência. A primeira cena que eu quero ressaltar, que é da escola privada, foi uma cena que aconteceu no horário do recreio. Alguns meninos se reuniram e foram jogar bola numa quadra pequena de areia. Tinha um menino de cabelos loiros, de olho claro, branco, um outro menino branco, um menino negro, um menino com características orientais e um menino com deficiência aparentemente intelectual. Esses 5 meninos se reuniram e foram jogar bola juntos, o que em si já mostra bastante diversidade, bastante possibilidade de contato e possivelmente uma grande evolução no que diz respeito à inclusão. Todos podendo jogar, todos podendo estar juntos. Mas, na mesma cena, eu pude observar que quem controlava a bola, ficava dando chapéuzinho e dominava a brincadeira, era o menino branco de olhos azuis. E o menino que não recebia a bola, ninguém passava a bola para ele, era o menino com deficiência intelectual. Bom, vocês podem estar pensando, talvez esse menino seja o melhor no futebol. Talvez seja. Mas ali não era uma competição, era uma brincadeira no horário de recreio. Por que a gente instiga sempre competitividade entre as pessoas e não colaboratividade? Por que ele não podia ser empático, fazer ali, pensar no fair play e passar bola, todo mundo brincar, todo mundo se divertir? O que eu quero mostrar com isso? É um avanço quando a gente olha a possibilidade de estarem juntos, de refletirem sobre seus preconceitos, de pensar sobre possibilidades de inclusão. Mas também precisamos evidenciar que a cena reflete uma lógica de sociedade, em que um domina e o outro é excluído. Mesmo aparentemente estando junto, ele estava incluído, mas à margem. A cena 2 ela acontece nessa escola pública, numa cena que eu estava acompanhando um menino, aparentemente também com deficiência intelectual. Esse menino ele tinha um cuidador, mas era interessante porque esse cuidador deixava ele bastante à vontade para tentar interagir com outras crianças, coisa que não acontecia. Várias vezes esse menino tentava interação com outras crianças e as crianças não interagiam com ele.
Mas teve uma cena, numa aula, equivalente aí a uma aula de teatro, que eles estavam num pátio, em roda, e a professora começou a falar sobre a atividade que eles iam desenvolver. Todos os alunos estavam em círculo, a professora também, nesse círculo, e todos discutindo sobre a atividade. Esse menino com deficiência, ele não participava. Eventualmente ele ficava na roda, escutando, e às vezes ele saía, circulava, e tudo bem. Teve um momento em que esse menino entrou na roda, ficou junto com os colegas na roda, e ele começou a se agitar. Visivelmente, ele ia ter algum descontrole emocional ali. E o colega que estava do lado, um colega sem deficiência, ele olhou para o colega com deficiência e viu o que estava acontecendo. Espontaneamente, esse menino abraçou o colega com deficiência, acalmando imediatamente. Essa é uma cena muito importante, porque tudo indicava que esse menino com deficiência estava incluído à margem. O cuidador, ninguém interagia, mas quando esse menino começa a se descontrolar, a reação dos colegas não é de medo, ao contrário, por meio do afeto, foi possível ali um momento de inclusão pontual, acalmou o colega, sem medo, sem preconceitos. Certamente as duas escolas elas se distinguiam muito, reproduziam muito uma lógica de desigualdade também no âmbito social, mas no que diz respeito aos alunos com deficiência, ambos estavam incluídos à margem, nas duas escolas. Eles estavam incluídos, eles participavam, mas à margem. Quando a gente observa essas situações, a gente tem que ressaltar alguns momentos são imprescindíveis, mostram avanços muito importantes, mas sem desconsiderar que as escolas têm limitações, mas ao mesmo tempo elas precisam evidenciar essas limitações para poder superá-las. Quero ressaltar também que falar sobre educação inclusiva numa sociedade com a lógica da nossa, de classe e de exclusão, em si já é um grande avanço. E concluo que as escolas elas reproduzem sim preconceitos, mas também avançam na direção da inclusão. Ou seja, por meio do afeto, foi possível superar uma situação de preconceito.